Fala pessoal, aqui quem fala é Almir Andrade. Hoje é 28 de novembro. Vou pedir que você curta, compartilhe, se inscreva para que você venha estar atualizado todos os vídeos que eu venho estar postando. Vou estar ministrando hoje a palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37. E lembrando, irmãos, que eu vou estar ministrando de segunda a sexta-feira. E o tema dessa pregação de hoje é o chamado de Deus. Ele vem com um recheio que é desprezo e rejeição. O desprezo e a rejeição é algo que sentimos na alma. E o que dói mais não é porque vem de pessoas distantes, vem de pessoas próximas a você, vem de pessoas que você pensa que iria acreditar em você. O desprezo, ela tem uma finalidade de lhe paralisar. E devemos ter muito cuidado, porque esse desprezo e essa rejeição é uma oportunidade riquíssima que Satanás encontra para colocar o veneno no seu coração e você cria uma mágoa, um rancor, e se isolar. Não aceite, não receba esse veneno que Satanás coloca. A palavra de Deus, ela diz que de todas as coisas que devemos guardar, já que guardamos tantas coisas, ele diz assim: guarda também o teu coração. E Satanás, ele é especialista em colocar raiva, rancor, mágoa, desprezo, todo esse veneno no coração que abre espaço para ele entrar. A palavra de Deus diz que no livro de Gênesis que havia um jovem, um garotão, tudo pela frente, de apenas 17 anos. Esse jovem tem o nome de José. Só que se esse jovem, ele fazia tudo que era correto. Esse jovem, ele zelava pelo seu coração. A Bíblia diz que certa vez ele teve um sonho, e vou conjecturar e vou tentar imaginar que foi numa mesa, ele todo feliz da vida, e aí: pai, tive um sonho aí, conta, filho. E os demais irmãos ouvindo: olha só, eu estava no campo e a gente estava atando os molhos, e o impressionante, pai, que o meu molho se colocava de pé e os demais se inclinavam a ele. Rapidamente os seus irmãos, ele entende a interpretação e diz: deverá tu reinar sobre nós? E a Bíblia diz que os seus irmãos, ele se irava. A Bíblia diz que José teve outro sonho, e como José zelava bem do seu coração, que os seus irmãos o desprezavam. Mas que culpa tem José se Deus se agradou dele? Que culpa tem os demais se foi você que Deus escolheu? Que culpa tem? A Bíblia diz que José, ele tem outro sonho, disse: pai, tive outro sonho. Irmão, chega pra cá. Tive um outro sonho.
Eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas, ela se inclinava para mim. A Bíblia diz que o seu pai o repreendeu, mas ele guardava no coração. Não entendia nada, mas ele guardava. Só que esse chamado na vida de José, isso lhe custou muita dor, muita mágoa, muita dor, muito sofrimento. E a Bíblia diz que uma certa vez José vai ao encontro de seus irmãos a pedido do seu pai. E os seus irmãos, ao vê-lo, ele começa a maquinar para matar. Na verdade, Satanás coloca no coração de pessoa para lhe matar, porque lhe matando, ele paralisa o projeto de Deus na sua vida. Mas quem consegue matar um projeto de Deus? Quem consegue paralisar um chamado de Deus? Eu costumo dizer que aqueles que nada faz, ele nada recebe. O que muito faz, muito recebe. A Bíblia diz que lançaram José no poço. E Judá tem uma ideia de não matar o seu irmão. E diz que ele levou José, vendeu como escravo. Imagine, tente entender, tente entrar na história, o sofrimento desse rapaz. Ser traído, ser vendido pelos seus próprios irmãos. Mas a Bíblia diz que José, ele é vendido e vai para o Egito. E chegando lá, ele é comprado por um capitão da guarda do faraó, por nome de Potifar. E ele começou a trabalhar e ele começou a se destacar entre os demais. Deixa eu te falar algo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele se destaca entre os demais. Quem tem o chamado de Deus, ele é diferente. A Bíblia diz que coloca José sobre uma liderança da sua casa. E a Bíblia diz que tudo quanto José fazia prosperava. E o seu líder, Potifar, ele observava que Deus estava na vida de José. Só que imediatamente Satanás tenta paralisar, usando pessoa bem próxima. Lembre que eu falei que o chamado de Deus, ela vem com recheio. E esse recheio, desprezo, luta, angústia. É luta de dia, é luta de noite. Você vai dormir, é luta. Você acorda, é luta. É luta todos os dias. E José, ele despreza. E a mulher de Potifar tenta de tudo quanto é jeito derrubar o chamado de José. Só que essa rejeição de José, de não aceitar a mulher de Potifar, lhe custou a prisão. Mas o mais gostoso de tudo, sabe o que é? É que a Bíblia diz que e o Senhor estava com José. E a Bíblia diz que José, ele é lançado na prisão. Imagino eu, a uma prisão perpétua, sem possibilidade, sem chance nenhuma de ser absolvido. Uma terra estranha. Só que quanto mais as pessoas tentavam paralisar José, mais lançava José para mais próximo do milagre. Não reclame não, que essa luta é treinamento. Não reclame não, que essa perseguição é treinamento.
Aonde Deus irá te colocar é em uma posição de destaque. Então somente guarda o teu coração e acredita no chamado que Deus te chamou. A Bíblia diz que José ele é lançado na prisão e ele chega lá logo destacado e recebe logo uma posição de liderança, organizar aquela prisão. Só que a Bíblia diz que havia 2 funcionários do rei, o copeiro e o padeiro, que foi lançado na prisão. E eles têm um sonho e fica angustiado. E José pergunta para eles: por que vocês estão com seus semblantes abatidos? Quem tem o Espírito Santo de Deus passa pela luta, pela guerra, o semblante é o mesmo, porque ele sabe que o Deus que chamou, o Deus que envolveu nesse projeto, ele é fiel para guardar em toda a sua trajetória. A Bíblia diz que o copeiro ele tem um sonho e o padeiro tem outro sonho. Só que o copeiro ele tem um sonho, o sonho era para ele ser absolvido e o padeiro para ser morto. Só que José ele dá um conselho ao copeiro e disse: lembra de mim lá quando você estiver do faraó, conta para ele a minha situação. Só que quem tem o chamado de Deus, ele também é esquecido, viu? Tá esquecido? Faz parte do chamado de Deus. Quem vai te apresentar é o próprio Deus, rapaz. Enquanto você está esquecido, vai orar, vai ler a palavra de Deus, vai jejuar. Quando Saulo ele foi rejeitado, ele foi orar. E quem apresentou ele a Pedro, ele disse, foi Deus. O Espírito Santo falou com Pedro: olha, separa aquele garoto que vocês rejeitaram e separa também Barnabé. Glória a Deus, que eu tenho uma obra específica para ele. Não se preocupe, a obra que Deus preparou, que Deus te prometeu, está chegando. E esse esquecimento é apenas treinamento. E a Bíblia diz que o Deus dá um sonho a Faraó, e Faraó fica atribulado, fica doidinho. E todo mundo naquele palácio fica mais doido ainda. Aí rapidamente o copeiro lembra de José. Você só vai sair dessa prova no tempo de Deus. Não tente dar jeitinho não, viu? Não tente pensar que pessoas vão falar de você e você só vai sair no tempo de Deus. E se não passar na prova, vai fazer a recuperação. Tá, glória. A recuperação de Jeová. E a Bíblia diz que José vai até o palácio interpretar esse sonho. Tenha medo quando você vê esses crentes, esses profetas querendo se aparecer. Deixa que Deus te apresenta. A Bíblia diz que Faraó tem um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. As 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas. E aí ele não entendeu foi nada, e nem eu. Só que a palavra de Deus diz que José vai lá e interpreta o sonho. Que as 7 vacas magras são 7 anos de dificuldades, 7 anos de escassez. E as 7 vacas gordas são 7 anos de bonança, 7 anos de muitas maravilhas. Só que José, ao interpretar esse sonho, a Bíblia diz que José
Ele não disse para Faraó: e coloque eu aí no comando que eu sei resolver as coisas. Fica na tua, rapaz. Fica na tua. Deixa que Deus vai colocar teu nome. E Deus não coloca outro nome, Deus vai colocar o seu nome. E o seu nome vai ser chamado entre os demais. O seu nome vai ser destaque entre os demais. Depois que José interpreta o sonho, José ainda diz ainda: ó, eu aconselho, Senhor Faraó, que o Senhor coloque um homem sábio, um homem que saiba trabalhar com finança, com economia. A Bíblia diz que Faraó disse: aonde encontrarei esse homem que tenha o Espírito Santo de Deus? Todos vão ver o Deus que está em tua vida. A Bíblia diz que essa escassez, quando chegou, o sonho que Deus deu a José se cumpriu. Os seus irmãos se prostram diante de José. Os seus irmãos se prostrou em terra, assim como Deus deu o sonho para ele. Só que a Bíblia diz que os irmãos de José, ao vê-lo, eles ficaram espantados, ficaram assombrados. É assim que Deus vai fazer quando Ele realizar o milagre que Ele tem para fazer em sua vida. As pessoas vão ficar espantadas. As pessoas não vão entender. Mas não era ele, não era ela, não era aquele problemático, não era aquela problemática. Sim, era, sim. E o que aconteceu? O que houve? Ainda que explique, não vai entender. Ainda que tente explicar, não vão conseguir entender. Só vão dizer quão grande é o Deus que ela serve. Amém? Que Deus assim te abençoe. Que Deus te guarde.